bem-vindos e muito bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal. 40 dias depois, titia tá de volta e assim, com muita saudade, cheia de coisa para contar para vocês. E eu sei que vocês já vão puxar muito a minha orelha, porque eu prometi que eu não iria sumir, que eu iria deixar um vídeo ou outro para vocês aqui durante o resguardo, mas na prática a coisa foi um pouquinho diferente, mas agora eu tô aqui, o canal está oficialmente de volta, tá? Meu retorno tá sendo hoje, dia 1º de fevereiro. Tô completando hoje aí os 40 dias de resguardo. Antônio nasceu dia 20 de dezembro e eu vou contar aqui pra vocês tudo como foi e também vou apresentar oficialmente ele aqui no canal. Quem me segue lá no Instagram, @barbara.rmartins, já vem acompanhando aí muitas coisas. Eu já postei foto, eu já mostrei bastante ele lá nos stories, mas de fato aqui no canal eu ainda não tinha aparecido. O último vídeo foi um vlog de um ultrassom, que foi o último ultrassom que eu fiz antes de ganhar o Antônio. E eu realmente sumi, né? Mas agora eu tô de volta, então já chega aí deixando pra mim o seu like, que me ajuda muito aqui no crescimento e no engajamento do canal. Mesmo com o canal parado, estamos batendo quase 30 mil inscritos. Então vocês são foda, eu sou assim, apaixonada com a audiência de vocês, com o tanto que vocês participam, até mesmo quando o canal não tem conteúdo e muita gente nova chegou. Então sejam todos muito bem-vindos. Por aqui a gente fala de empreendedorismo, gestão, consultoria de beleza, marketing digital e muito mais para ajudar você aí a alavancar o seu negócio, a ser uma mulher de sucesso, a empreender, fazer seu dinheirinho aí e arrasar como empreendedora, como funcionária autônoma, dona do seu próprio negócio. Então, gente, para quem não me conhece, né, me apresentando aqui, porque chegaram muitos inscritos novos enquanto eu estive ausente, o meu nome é Bárbara Martins, eu sou consultora de beleza Natura e Avon. Já estive aqui no YouTube de muitas maneiras, já tive uma loja, já compartilhei dicas da minha loja física, depois fechei a loja, fui empreender na internet, lancei um curso para empreendedores, para consultoras de beleza, enfim, já fiz de tudo um pouco. Então tudo isso aí, todo esse aprendizado é o que eu sempre venho trazendo aqui no canal. Ressalva aí um vídeo ou outro que eu venho falar da minha vida pessoal ou compartilhar alguma coisa com vocês, tá? E pra quem já me conhece, é um prazer retornar. Estava morrendo de saudade, mas eu prometi, quando o Antônio nasceu, que eu iria desacelerar, que eu iria ficar ali, né, no meu momento, no resguardo, eu e ele, porque quem acompanhou aqui, principalmente no Instagram, viu que eu não parei assim, nem um minuto da minha gravidez. A gravidez foi, toda trabalhando, então eu precisava desacelerar. No dia 16 de dezembro, eu gravei lá pro Insta, falando pro pessoal que eu iria me ausentar, que a partir dali eu iria me ausentar, para eu ter um restante de gestação, assim, um pouco mais tranquilo, porque minha pressão tava começando a variar, assim. Não tava alta, mas também não tava baixinha. Então, falei, não, o médico pediu para eu desacelerar e tal, e eu fiz isso. Só que eu não contava que 4 dias depois o Antônio fosse nascer, no dia 20 de dezembro. Dia 19, no sábado, eu acordei passando um pouco mal, tava sentindo as minhas mãos dormentes. Então eu falei, ai meu Deus, será que é alguma coisa? Mas eu não tava sentindo contração nenhuma. Michael não tava em casa, eu liguei pra ele, falei, amor, acordei agora, mas eu tô sentindo a minha mão dormente. Eu ia pegar as coisas caíam da mão, falei, não tá normal. Aí ele falou, Bárbara, arruma as coisas que eu vou te pegar pra te levar no hospital. E eu não queria ir de jeito nenhum. Falei, não, eu não quero, não tô sentindo contração. Vamos só na farmácia pra eu medir minha pressão. Mas aí a gente foi orientado que realmente o procedimento normal era ir pro hospital, porque eu já estava já com 39 semanas e 3 dias. Fomos pro hospital e eu entrei e já não me permitiram sair, já me internaram.
E aí começou aí 24 horas de muita ansiedade, medo. Eu fiquei sozinha devido ao Covid, então não podia ter acompanhante, internada sozinha. Primeira gestação, a minha pressão chegou a ir a 18, então assim, uma pressão extremamente alta. Eu entrei para o bloco cirúrgico para ganhar o Antônio no domingo de manhã. O meu quadro era um quadro de pré-eclâmpsia, apesar da pressão ter normalizado, era um quadro de pré-eclâmpsia. E eu, assim, eu passei, não vou dizer nem que ar puros, não, porque eu senti muita confiança nos médicos, nas enfermeiras, mas eu passei muito medo, gente, medo de perder o bebê, medo de morrer. Eu já vi muitas coisas, inclusive já presenciei o caso de uma mãe que morreu, né, com esse quadro de eclâmpsia, e direto eu falava isso aqui, que tinha medo, justamente que eu tinha medo foi o que aconteceu. Mas graças a Deus, dia 20, domingo de manhã, às 9h35, chegou o Antônio com 3,830 kg, medindo 49 centímetros, super saudável. E foi assim, gente, um dos momentos mais lindos que eu já vivi na minha vida, apesar de tudo aquilo que eu tinha passado nas últimas horas. Tudo vale a pena quando você olha para o rostinho do seu filho e vê que ele tá saudável. Assim, eu só consegui agradecer a Deus por ter corrido tudo bem. Eu queria muito ter tido um parto normal, mas, né, teve que ser um parto cesárea. Mas ainda assim, nossa, é um momento só de agradecer quando você pega o seu bebê no colo e fala, ai, tá tudo bem. Eu não pude ter acompanhante durante a cirurgia. Foi, como eu disse pra vocês, uma situação atípica devido ao Covid, né? Então, toda essa situação acho que deixa a gente com o emocional muito abalado. Medo que eu tive medo de eu pegar o Covid, eu tive medo porque eu tava lá sozinha. Então, várias inseguranças, mas que no fim deu tudo certo. Durante o meu resguardo, eu também tive uma complicaçãozinha, os meus pontos infeccionaram. Então, assim, foi uma experiência, graças a Deus, boa, positiva, porque terminou tudo bem, mas também tive aí os meus perrengues. Então eu precisava de um tempo para colocar minha cabeça no lugar, de um tempo para descansar, sabe, para viver mesmo meu resguardo pro Antônio, porque a minha gestação foi de muito trabalho. O ano passado foi um ano, profissionalmente falando, incrível para mim, né? Quem me conhece sabe que teve muito altos e baixos. Reformei a loja, em seguida eu fechei, em seguida nós já fomos empreendendo em outras coisas, e o curso, enfim. Mas graças a Deus foi um ano muito bom. Todas as mudanças feitas trouxeram um retorno maravilhoso para nós. Então, eu tirei esses 40 dias, como eu disse aqui pra vocês, por conta dele. Mas agora eu já tô assim, eu já estava nessa última semana muito ansiosa para voltar, cheia de projetos, com conteúdos incríveis, já tudo prontinho para gravar para vocês. E quem me conhece sabe que eu não gosto dessa coisa de gravar vídeos, vários vídeos e liberar depois. Então eu não me sinto bem, eu gosto desse contato mais direto, eu gosto de estar sempre buscando o que eu posso ajudar vocês, aquilo que vocês vão comentando no vídeo, eu vou fazendo os próximos vídeos com as dúvidas que vocês têm. Então eu não acho bacana fazer um vídeo lá, vou fazer 15 vídeos e ir liberando. Não, eu prefiro ir gravando assim de 3 em 3, algo mais pontual, feito assim naquela semana, para que a gente tenha um contato mais direto. Dá oi pras titias, filho! Olha lá, todo mundo quer te conhecer! Acabou de mamar, gente. Tá aqui o Antônio, super saudável, já com 1 mês e 2 dias. O Antônio tá pesando 5 quilos. Gente, a criança é uma máquina de mamar. Meu peito não deu leite suficiente para ele, né, meu amor? Porque eu já fiz mamoplastia, então precisei complementar com a mamadeira. E com isso, a criança boba que não quis mais pegar o peito, só quis a mamadeira. Então tá mamando muito. E como mama fórmula, né, acaba engordando mais. Tá essa pelota aqui, tá, titias? Eu tô esse pelotinho aqui. Dá oi, amor.
Fala, oi, pessoal! Ei, pessoal! Eu vou devolver a mamãe para vocês. Eu vou deixar a mamãe produzir muito conteúdo. Fiquem ligadinhas aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E agora, oficialmente, de volta após 40 dias, mas com muita novidade que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Deixa um beijo pra titia. Sem choro, sem choro. Mua! Fiquem com Deus. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e até o próximo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.